Leia a Bíblia, coloque em prática. O resultado é exato como matemática. Toda a escritura é inspirada, pode crer, proveitosa para ensinar, instruir e repreender. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Graça e paz a todos, seja bem-vindo ao podcast Júnior Saltério Podcast. Vocês perceberam, eu já estou emocionado, senti realmente unção, glória a Deus por isso. Como vocês podem perceber, nós estamos aqui com duas pessoas, 2 levitas, uma pastora, um diácono, um casal abençoadíssimo que tem levado a palavra do Senhor através de ministrações e também através do louvor, através da música, como vocês puderam perceber. Seja muito bem-vindo, Juliano Nicolai. Seja muito bem-vinda, Tássia Nicolai. Obrigada. Obrigado. Muito legal. A Tássia é cantora gospel, pastora. O Juliano é o empresário da Tássia, o esposo, o empresário. Isso. E diácono também, não é? Isso. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando grandemente esse Amém. ministério. E você que está nos assistindo, já deixa o seu like aí se você gostou da música no começo, do louvor no começo. Já deixa o seu like. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilha com outras pessoas que com certeza vai edificar outras pessoas também este episódio. Então, como se diz, transbordem aí. Leve este episódio para mais pessoas. E eu vou perguntar para a Tássia como que foi a sua jornada até chegar nesse ministério de louvor, de cantora gospel. Como que Deus te trouxe para esse caminho. E também até como pastora. Bom, quero desde já agradecer, né, por estar nesse momento aqui. A todos os ouvintes também, que vai prestar os seus ouvidos para ouvir a nossa história. Amém. Quero agradecer também, né, Sim, sua vida. nós agradecemos. Para quem não me conhece, meu nome é Tássia. Eu sou cantora e sou ministra também da Palavra de Deus, né? A minha trajetória com a música, ela começou desde criança, né? Desde os meus 11 anos já cantava, mas não na música evangélica, música secular. Então foi uma trajetória, assim, de 2 experiências. Cantar para Deus e cantar em música secular, que é totalmente diferente, né? A gente consegue também parabenizar todos os cantores, independente de religião, de música, se é gospel ou se é secular, porque cada um tem seu talento, né, dado por Deus. A diferença é que quando você canta a música para Deus, além dela te preencher espiritualmente, ela consegue alcançar vidas e curar, libertar, transformar, preencher aquela tristeza, né, com alegria. Então, o louvor, ele é muito importante. Ele é uma arma muito importante. Por quê? O salmista Davi, ele foi um grande talento usado por Deus, né? Com seus dons espirituais, né? Ele tocava o seu instrumento e aquele demônio, ele saía da vida de Saul. Então, isso é comprovado biblicamente, que o louvor, ele tem um grande poder, né? Não é só conversa de homem ou de pastor, não. Ele é comprovado por Cristo mesmo, que o louvor, ele alcança vidas. E para mim chegar até essa trajetória da música na igreja, foi muito engraçado, porque as pessoas, elas eram usadas para falar comigo e eu debochava, eu dava risada, né? Porque eu falava assim, jamais uma cantora como eu vou cantar em igreja, é cafona, é feio, né? Só que Deus, quando ele escolhe, quando ele seleciona alguém, ele jamais vai perder, porque Deus nunca perde, né? Não adianta o homem ou a mulher querer relutar com aquilo que Deus quer, né? Quem poderá impedir o agir de Deus? Não é o inimigo, não é o homem,
Nada pode impedir aquilo que Deus tem planejado para a vida de alguém. Às vezes eu vejo ministrações que as pessoas falam assim, só você mesmo pode, mas eu mesmo pude comprovar que até às vezes, dependente, quando a gente não quer, Deus faz. Porque eu não queria. Entendi. Eu não queria largar uma vida de palco, de dinheiro, que era do meu interesse, que é aí que entra a diferença. Quando você canta a música secular, você só vai em busca dos seus interesses. Sim. A de Deus, não. A de Deus, você entra como uma ferramenta para trazer resposta para outras pessoas. Primeiro entra a necessidade do próximo. E as demais, Deus vai cuidando da gente. Mas primeiro nós entramos para servir. E não para ser servido. Exato. Muito interessante. É igual você está falando, em todas as áreas, tanto o pregador, quanto, por exemplo, aqui o podcast, né? A ideia é o quê? É ajudar pessoas, Sim. edificar vidas. E as demais coisas, né? O que nos é necessário, Deus vai prover. E dentro do que a irmã falou, eu havia separado um versículo aqui, 2 Reis 3, versículo 15, que diz assim: ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Falando da importância do louvor, a importância da música. O profeta Eliseu pediu um músico. Ele não podia só profetizar naquele momento? Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Se houve um bloqueio e aí ele falou: agora eu preciso de um músico. Porque eu sei que quando o músico começar, Deus vai falar. E aí ele pediu, o profeta Eliseu falou: olha, 2 Reis 3,15. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu o quê? Tocando o músico, veio sobre ele, sobre o profeta, a mão do Senhor. Então, bem dentro disso aí que a irmã Tássia está falando. E qual que era o estilo? Porque você fez o caminho inverso. Percebi que a Tássia fez o caminho inverso. Beyoncé, por exemplo, fez o caminho, né? Tava na igreja, foi pro mundo. Quantas outras cantoras, até aquela que teve um problema no avião recentemente, que foi uma comoção no Brasil. Lembra? A Marília Mendonça. Obrigado. Marília Mendonça começou na igreja e foi para o caminho do secular. Você foi o contrário. Estava lá no secular e veio para cá. E qual estilo que você cantava lá? Eu já cantei 2 estilos, né? Eu cantava forró, que eu sou nordestina, e também já fui cantora de rock. Olha só que 2 vertentes bem diferentes. Bem diferente. E só que eu quero enfatizar algo. Quando Deus te arranca de um local, o inimigo, ou até nossas próprias fraquezas humanas, que todos temos que estar todo dia em constante oração, para tirar o velho eu, para tirar o eu do homem, para tirar as vontades, ele sempre vem com propostas, sempre vem com, como se fosse as tentações, para que a gente volte a retroceder, né? E isso acontece até hoje com a minha vida. Já teve muitas batalhas espirituais para que eu voltasse a cantar na música secular e eu e meu esposo conversar e questionar bastante coisa. Porque o meio espiritual, ele não é fácil. Não é só uma voz. Como muitas das pessoas às vezes julgam o cantor, né? Porque o cantor, ele é muito julgado. As pessoas acham que o cantor, ele não tem vida no altar, que acha que é só levar uma voz bonita, uma técnica bonita. E vai além disso, como foi falado. É uma batalha espiritual constantemente para que você possa oferecer o melhor louvor para Deus. E sabemos que quando a gente entra num campo de batalha, esse louvor ele vai confrontar dentro do interior das pessoas. Frustrações, decepções, amarguras, tristeza, o pecado em si, porque o louvor, ele leva essa letra na região de cada pessoa está vivendo. E quando nós somos esse instrumento, a gente é muito confrontado no mundo espiritual, para a gente não abrir a boca, para a gente se sentir, às vezes, cabisbaixo, e muitas das vezes já subi em muitos altares muito ferida para louvar o Senhor.
E o Senhor me usar mais ainda, mesmo estando ferida. Porque, como se diz, quando você tá fraco, é que você tá forte. Dependente de Cristo. Eu até me emociono ao falar isso, porque enfrentei muitas batalhas sozinha e meu esposo sempre falava, não para. Você não vai cantar mais no mundo, porque Deus já te tirou de lá. E olha o tanto de vidas que já foram alcançadas pela sua voz, pela sua vida. E uma coisa que a gente sofre muito no mundo evangélico, não vou dizer todas as pessoas, porque tem homens e mulheres de Deus que respeitam o ministério do outro. Só que tem muitos que afronta, aponta, machuca, não sabe o processo que você leva para você estar ali levando aquele louvor, aquela palavra. Mas afronta e aponta e machuca em que sentido? Julgamentos. Julgamentos no sentido de achar que você se acha, que você quer ser mais do que o outro, e às vezes entra o que eu te falei. Muitas das vezes você sobe naquele altar, ou pode ser até um evento, qualquer lugar. Às vezes você saiu de casa ou enfrentou semanas péssimas, que o seu semblante tá demonstrando que você tá bem, mas por dentro, no campo espiritual, você está arrasada. É só a força de Cristo que faz você abrir sua boca ali. É por isso que o cristão ele tem que estar em constante oração e pedir discernimento ao Senhor. Porque eu vou olhar o Senhor por fora, com meus olhos na ótica humana. Mas a partir do momento que eu te olhar com os olhos espirituais, eu vou te olhar diferente. Eu posso ver o Senhor sorrindo por fora, mas o espiritual vai demonstrar lá dentro o que está acontecendo. E era o que, até hoje isso me acompanha, né? Eu falo, Senhor, por quê? Eu deixei o mundo, eu deixei a música secular, que eu ganhava dinheiro, que eu ganhava, como se diz, aplausos. Eu ganhava tudo que as pessoas procuram, como se diz, a luxúria, que é o dinheiro, é um bom status. E hoje eu não tenho nada disso, hoje eu só tenho a tua presença. Hoje eu tenho só batalhas para lutar na vida das pessoas, para ajudar elas, encorajá-las. E o apoio mais que eu encontro nessa vida é do Senhor Jesus Cristo e do meu esposo, que nunca deixou desistir. Dos meus filhos também, sempre acreditaram muito no meu ministério e falar assim, eu cresci vendo a minha mãe enfrentando grandes batalhas espirituais. Mas não é fácil ter um ministério. Não é fácil ter uma voz bonita, mas uma voz com unção, com autoridade. Exato. Porque voz bonita todo mundo pode ter. Mas que faça a diferença no campo espiritual para libertar, para curar e para transformar vidas, é totalmente diferente. Requer muito da gente. Requer bastante. E o irmão Juliano, diácono, como que foi também para você chegar? Você sempre cantou ou foi ela que te trouxe para o ramo da música? Ou foi a música que uniu os dois? Porque a gente quer saber também como que vocês conheceram. É um casal à mesa, a gente quer saber também, né? Mas conta aí como que foi a sua trajetória até o diaconato e o louvor. E empresário também. Exato. Boa tarde, a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui, né? Agradecer primeiramente a Deus, agradecer pelo convite, né? Foi até uma coisa assim que no começo a gente não se deu bem. Porque eu não era convertido, ela já era uma pastora, né? A gente se conheceu, no começo a gente não se gostava. Não se gostava. Foi até uma coisa estranha. Mas o impossível para Deus, né? Para Deus nada é impossível, né? Então a gente se uniu, graças a Deus somos um casal bem unido. Somos um casal um pelo outro, né? A questão da música, eu acabei descobrindo também um dom que eu não sabia, que é a questão de ter um ouvido musical, né? Que assim, na verdade, eu treino ela, ajudo ela muito, ela faz aula de canto, né, tal. E assim, a gente vai um ajudando o outro. E colocamos na cabeça, assim, tipo, a gente, você é seu empresário, vou te ajudar, né? Já fizemos alguns louvores, já tem músicas autorais. E elas já estão no YouTube? Desculpa cortar. Não, ainda não. Estamos já esse mês produzindo o primeiro louvor autoral. Entendi. Né? Estamos em produção e logo já vai estar aí nas plataformas. Né? Amém. E você sabe que é difícil, né? Ainda mais sendo independente, é difícil.
Mas estamos aí, né? E Amém. é como ela falou, o foco é você ganhar vidas, porque o louvor, como ela também disse aqui, o louvor ele cura, né? E através do louvor teve vários testemunhos de pessoas ouvir ela louvando e se converter, acabar se curando. Então, assim, é uma grande importância, né? E a questão da sua pergunta sobre o diaconato também foi uma coisa que eu fui descobrindo, né? Sim. Fui descobrindo que nem eu sou pregador, né? Prego a palavra. E assim, foi indo, né? Foi como se diz assim, na caminhada, né? E estamos aí servindo ao Senhor, né? Que para Deus a gente tem que fazer as coisas com Sim, excelência, né? Sim. E estamos nessa caminhada aí. Glória a Deus. E como que vocês fazem para escolher as músicas que vão cantar? Porque tem as autorais que vão sair agora. Mas, por exemplo, a irmã esteve recentemente num programa de televisão. Sim. Cantou agora há pouco aqui uma da Cassiane. Cassiane. E como que a irmã faz para escolher as letras quando elas não são as autorais? O Espírito Santo que, óbvio, o Espírito Santo direciona, mas a irmã já teve alguma que a irmã rejeitou, não vinda do Espírito Santo, obviamente, mas que a irmã percebeu, poxa, isso aqui tá fora da Bíblia. Porque nós que cantamos e ouvimos, nós percebemos que tem músicas que se dizem cristãs, mas estão fora da Bíblia. E já aconteceu da irmã falar, opa, preciso fugir dessa parte aqui? Olha, comigo, para mim entoar um louvor, ele tem que falar primeiro comigo. Eu tenho que sentir algo assim no mundo espiritual. Não tem quando as cantoras lançam vários louvores e as pessoas começam a cantar muito em todos os lugares. Isso, sei. Eu já não entro nessa Legal. situação. Por quê? Não que os louvores delas não vai falar, mas é porque Sim. cada um tem sua particularidade com Cristo, né? Legal. E tem louvores que falam profundamente a minha alma e eu acredito que o que vai sair de mim é o que vai ser transmitido para as pessoas. Então, como que eu vou transmitir algo que eu não estou sentindo? Que eu não acredito? Então, tem pessoas que cantam porque tá na moda. Mas eu acredito, além de ser cantora, que tem um ministério, né? Que é uma coisa muito séria. É por isso que eu não canto qualquer música, eu não canto porque tá estourada. Não, eu falo amém. Deus abençoe, mas comigo já é diferente. Deus fala comigo, olha, canta esse louvor. Ou se eu estou em algum ambiente, Deus fala, canta esse louvor, que esse louvor vai falar com tal pessoa, ou com esse ambiente. E as músicas autorais, eu sempre falo pro meu esposo, né, que ele tá fazendo as composições, eu falo, eu quero músicas muito parecidas com aquilo que eu já vivi. Porque eu quero transmitir o que eu já vivi e o que eu acredito também, que as pessoas possam passar sobre isso. Que nem a música que a gente vai ser a música de trabalho, é uma música que Deus usou a vida dele para fazer para mim, porque eu estava muito triste por ter que fazer, o médico ter falado que eu ia ter que fazer uma cirurgia, e ele me viu chorando no carro e Deus deve ter dado essa canção para ele. E todos os lugares que eu tô indo nos cultos, diferente, Deus confirma sempre a pregação na mensagem da música que ele escolheu. Então é uma resposta muito grande de Deus para mim. Então eu acredito que essa música vai falar muito com as pessoas. E essa música é aquela que a gente tava conversando em off aqui antes de... Essa música. Já faz uma participação, mostra dá uma palhinha. Ela é baseada na passagem da mulher do fluxo de sangue, né? É uma mulher que era rejeitada pela sociedade, que a sociedade, aquela multidão impedia ela de chegar até Jesus para buscar sua cura. E o Senhor me ensinou que não há dificuldade, não há impedimento, não há homem que possa impedir algo quando um ser humano acreditar naquilo que ele pode alcançar através de Jesus. Amém. Ainda que seja dito não pelo médico, pelo advogado, pela sociedade. Se a gente crê em Jesus, ele faz coisas grandiosas, né? E um pouquinho da música que a gente que é uma música que vai entrar em estúdio esse mês, né? Se Deus quiser, para a glória de Deus, eu vou cantar um pouquinho só para vocês terem conhecimento como vai ficar linda essa música. 12 anos carregando a dor, 12 anos sem resposta, sem amor.
Médicos passarão, nada resolveu, mas no fundo do peito a fé não morreu. No meio da multidão eu decidi crer. Se eu tocar em tuas vestes, eu vou viver. Então é uma música que me emociona bastante, porque eu tô em busca de um sonho também, não só da cura, mas tô em busca dos meus ideais, dos meus sonhos. Sim. Então, É aquilo que a gente estava falando em off agora há pouco também, né? Sobre continuar Sim. crendo, por mais que as circunstâncias dizem não, continuar crendo. E Sim. quanto tempo tem que a irmã canta? Tem Na igreja ou na na música? igreja. Na Que igreja. saiu do mundo lá e veio pro... Eu acho que pra faz Cristo. 20 e poucos anos. Já Sim, faz bastante tempo. bastante tempo. E a sua conversão foi... Então, a pessoa falando que você ia cantar na igreja ou não? A irmã foi visitar um culto? Como que isso sucedeu? Não, a minha conversão é muito. Eu costumo dizer assim, que é só para quem acredita, quando eu digo. hum, é, lembra da mensagem do Gadareno? Sim. Que Jesus foi até ele? O Sim. próprio Jesus foi até ele libertar ele e ministrar para ele? Comigo foi a mesma coisa. Homem nenhum ministrou a palavra de Deus para mim, porque eu cresci numa terra idólatra e lá não existia o nome de Jesus. Ninguém se ouvia esse nome. Lá só era o nome de outros Sim, deuses, outros entendi. santos, que a gente respeita muito a religião de cada pessoa, Claro, né? claro. Porque o que é importante é amar o próximo, levar esse amor igual Cristo leva, né? Então a gente não tem preconceito com nenhuma religião. Tem muitos amigos de várias religiões e abraçamos, oramos por eles também, eles pedem, Claro. inclusive. Eu acho até interessante isso. E Jesus, ele veio falar comigo quando eu era criança. Ele falou, eu vou te escolher nessa terra idólatra para você ser uma ministra do meu evangelho. Mas eu não entendi o que era aquilo. E o tempo foi passando e Jesus sempre falando comigo. Sempre falando, sempre falando. Quando eu menos esperei, eu estava numa igreja sozinha. Porque quando eu chegava das baladas, dos lugares que eu fazia show, eu já estava de joelho chorando e orando, sem nem saber orar. Porque o próprio Cristo, ele estava trabalhando dentro de mim, me quebrantando, porque talvez eu acredito que Deus conhece cada filho dele. Acho que eu mesmo vou ter que trabalhar nela, porque ela não vai, talvez não vai ser homem nenhum que vai convencer ela, vai ter que ser eu. Eu era um pouco orgulhosa. Era uma pessoa que era cheia de orgulho, uma pessoa cheia de eu. Ah, eu sou, eu posso. Mas aí Deus me ensinou. Lá em Isaías que ele fala, eu sou. Sim, Quem é o eu sou ele, não somos nós. sim. Entendeu? Quem possa escapar das minhas mãos. E o Senhor trabalhou dentro de mim. E a questão da música foi depois que eu já estava na igreja que as pessoas começaram a profetizar para mim. Mas antes foi o próprio Jesus que veio até a mim ministrar sobre a minha vida quando criança. E eu não entendia, eu ficava sem entender. Mas por que eu ando tendo esses sonhos? Por que eu tenho essas coisas que eu não entendo? E ninguém ia entender lá onde eu morava, porque eles não conheciam Jesus. E acredito que muitos hoje ainda não conhecem. E as pessoas falam, mas hoje tem TV, hoje tem YouTube, hoje tem um canal como esse. Só que ouvir falar de Jesus é uma coisa, conhecer é outra. É totalmente diferente. Porque eu mesmo vejo várias amigas minhas que falam, eu queria conhecer Jesus, eu escuto falar dele, mas eu queria, como é que eu faço para me ter essa intimidade de ouvir a voz dele, de ter ele perto de mim? Então é diferente de você conhecer Jesus e de ouvir falar dele e ter uma caminhada com ele, é totalmente diferente. E me veio aqui a cidade de onde você cresceu quando era criança, qual que era? É dos dois, né? Não sei se já eram juntos ou cada um veio de um. A minha região. eu nasci no Crato, né? Que é uma cidade bem ao lado de Juazeiro do Norte, que é mais conhecida. Então, e depois a gente foi morar num sítio, que é o sítio da família, que se chamava Sítio dos Ferreiras. Então, era aquelas missas sempre que a minha avó ia, minha mãe, e até hoje vão, né? Muitos da nossa família. Mas Jesus mesmo não existia naquela época. Eu ouvia falar o nome de Deus.
Deus, né? O soberano. Mas Jesus, ninguém ouvia falar nessa palavra dessa forma que era naquela época. E é um detalhe tão importante que quando eu ia para a igreja, eu não me sentia bem. Eu sempre. É um detalhe até interessante que eu costumo sempre falar quando eu vou conversar com as pessoas. Tinha pessoas que iam na casa do meu pai, eles eram de outra religião e falavam, aquela menina ali vê as coisas. Quando eu era criança. Aí meu pai ficava me olhando e falava, como assim ela vê? Ela vê, ela tem dons. Mas nós não entendíamos nada na época, né? Hoje eu entendo tudo que Deus estava mostrando nas Claro. pessoas. E realmente, desde criança, eu tinha o dom de ver muitas coisas de revelação. E até hoje é um dom que permanece muito forte. Amém. E o irmão Juliano veio daqui de São Paulo? Eu nasci em Itaquera, Sim. aí sempre morei em Suzano, né? Uhum. E meu pai é italiano, né? Minha mãe é daqui também de São Paulo. Legal. E dentro da palavra, assim, o diácono é ministro da palavra também. Sim. Aí temos aqui a pastora que já falou pra gente aqui em off que, ixi, eu sou polêmica. O que tiver aí pra falar, a gente fala, a gente prega. Certo. E fala a verdade, né? E isso tem que ser assim mesmo. Mas tratando-se de música, o que o ministro de louvor precisa saber com relação à Bíblia? Claro, ele precisa conhecer a Bíblia, mas o que a Bíblia fala do louvor, da importância do louvor? Aí fica aberta aí a pergunta, quem quiser responder. Quer responder? Eu respondo. Então, por favor. Assim, como a palavra de Deus ela fala, né? O louvor já veio por Davi. Uhum. Então o louvor ele já tem uma importância já na Bíblia ali. Uhum. Porque Davi tocava harpa e expulsava, né, os demônios ali de Saul. Sim. Então o louvor ele tem uma grande importância na vida do ser humano. Porque um louvor bem executado, é igual ela falou. Quando você louva de coração, não para se amostrar, mas de coração, ele tem uma importância no ser humano que ele vai entrar e vai fazer uma coisa boa dentro da pessoa, né? E é como o irmão falou, tem louvores que, claro, não tem nada a ver, não é apropriado. Não tem serventia, nada, né? É mais ali comercial, mas tem louvores que fala diretamente com aquela pessoa e até a situação que a pessoa está passando, né? Como ela acabou de falar, o louvor que a gente vai lançar da mulher do fluxo de sangue. Quantas pessoas não estão passando dessa situação? E se agarra naquilo. É baseado como a palavra do Senhor também. A palavra do Senhor, quando você prega a Bíblia, a palavra, ela tem uma importância muito grande. Que ela vai como eu costumo falar como uma flecha, né? Ela vai primeiramente, você vai no ouvir e vai no seu coração. E ali vai fazer o quê? Vai falar o que você está precisando. Exato. E você, por exemplo, 20 anos na caminhada, o irmão se converteu um pouco depois, não foi? Pouco depois. Mas enfim, já tem aí uma trajetória, né, na caminhada com Cristo. Já participaram de programas de televisão, Sim. né? Geralmente a irmã que aparece lá, o irmão falou que fica lá só nos bastidores, né? Cuidando, orientando, intercedendo. Sim, intercedendo. Então, temos aí, por exemplo, eu gostaria que fala aqui pra gente quais programas que vocês já participaram, ou pelo menos os recentes. A gente já foi no Rede Mais Família, né? Uhum. Que é um programa bem conhecido, que vai bastante cantores evangélicos. Já foram vários cantores também bem conhecidos, né? Thales Roberto, Soraya Moraes e entre outros. Fomos no programa do Edmar também, que fica em São José dos Campos. Inclusive também já tem outros pra gente ir também, mas estamos esperando a música sair pra gente poder apresentar a música, Legal. né? E também nós já fomos em outros podcasts também, rádio também. Eu já fiz programa em rádio em Minas Gerais. Eu ganhei um programa de rádio quando eu fui fazer a obra do Senhor em Minas Gerais. Inclusive, aquele pessoal da rádio, quando viu
a presença do Senhor naquele dia, ele falou, eu vou dar um programa para essa moça. E foi muita ligação naquele dia, muita mesmo. E era uma das maiores, era a única rádio que tem nessa cidade que quando vai todos os cantores evangélicos, vai lá. Eu acredito que quando você vai na sua simplicidade, sem querer algo em troca, Deus, ele coloca você em lugares que você não imagina. Conhece o coração. E também, deixa eu ver outro que a gente já foi também. O último que a gente foi, o podcast, foi aonde aquele? Arujá. Em Arujá também. Na igreja. Na igreja do Tabernáculo, pastor uma benção lá Benção. também. Faz trabalho bastante também, bastante trabalho social e evangelístico. Quarta-feira agora eu também vou estar em outro programa também, que é de uma dupla chamada Caminhando para Sião. É uma dupla também bem conhecida já. E para mim é uma honra, né? Deus está abrindo as portas devagarzinho, né? Sim, Estamos amém. lutando aí Tudo para no tempo dele. É isso mesmo. Deus fazer a vontade dele na nossa vida. E falando nisso, como a irmã disse, foi lá na igreja em Arujá. Qual que é a igreja que vocês congregam? No Rancho dos Profetas. Olha esse nome diferente, Rancho dos Profetas, que é a Mogi, ou não? Não, Suzano. Mas vocês são de... Nós Vocês são de Suzano. Somos de São de Suzano. Suzano, legal. Quando você até falou, sempre morei em Suzano. Sempre morei em Tá certo. Suzano. Tá certo. E aí eu tô perguntando e falando até porque... Mandar um abraço pro Maurício, que foi que nos apresentou, né? Abraço pro Maurício. E o meu raciocínio... O Maurício é de Mogi, por isso que eu associei isso, né? E aí, a linha de raciocínio das minhas perguntas aqui é o quê? Todo esse tempo que vocês têm de louvor, cantando na igreja, que vocês cantam na igreja de vocês também, pelo menos eu vi lá nos stories da irmã, a irmã cantando lá tal, recebendo profecia, enfim. Como que o músico de Deus deve lidar e como que vocês lidam com críticas? Você falou de algumas críticas agora há pouco no começo, e com os elogios também. Porque os elogios vêm. E às vezes vem em enxurrada. Uau, mas que voz! Nossa, mas que dupla! Mas vocês têm que estar não sei aonde, que não sei o quê. E aí isso pode também... O elogio pode, se a gente não souber lidar com ele, pode ser prejudicial. E aí o que vocês indicam aí para quem está começando, ou até para quem tem um bom caminho, um tempo no louvor, mas precisa aí de um ensinamento. Vocês são professores aí, nossa. Você quer falar? Fala um pouco, eu falo depois. Olha, eu vou falar por mim, né? Porque eu tive essa parte dentro de mim na música secular, não depois da conversão, né? O orgulho, ele atrapalha e gera muitas coisas dentro da gente, sabia? E chega a atingir o próximo também, né? Porque a pessoa, quando ela é soberba, ela começa a humilhar o outro, ela quer pisar, né? Isso não é legal. Mas depois da conversão, eu acredito assim, vou pela Bíblia, né? Que eu gosto de responder pela palavra de Deus. O salmista, ele vai falar para o Senhor, ser o escudo do coração dele. Porque o ser humano em si, meu marido sempre fala isso para mim, ele sempre conversa comigo quando eu tô nas minhas frustrações, ele fala, Tássia, Deus fala que o ser humano, ele é mau. Ele só se torna uma pessoa melhor porque ele tem a presença do Espírito Santo. E na questão de... Eu sempre faço essa oração, Senhor, blinda meu coração, seja o escudo do meu coração, independente de onde o Senhor me leva, independente da honra que o Senhor traz para minha vida, nunca deixe eu entrar coisas que não provêm do Senhor, tipo o orgulho, a soberba, se achar melhor do que o outro. E quando vem, tem muito elogio, muito, muito, muito. Nossa, tem lugares que eu vou que ele fala, gente, o pessoal te idolatra, eu falo, misericórdia, tá repreendido. Né? E quando vem eu falo assim, não, irmão, a glória é de Jesus. Nós não somos nada, não fazemos nada sem ele. E eu acho que a simplicidade, porque eu olho para Jesus. Jesus nasceu num local simples. Jesus, mesmo sendo rei, não estava com as vestes de rei. E a simplicidade sempre acompanha ele até hoje. Verdade. Por isso que ele faz sempre comparações. É o eixo, né? Jesus é o quem nós devemos olhar. Exatamente. E aí você trouxe
o eixo certo aí, E eu a sinto pedra de esquina. a presença de Deus quando eu falo dele. Eu sempre me emociono quando eu falo de Jesus, porque o Senhor, ele é nosso único amigo. Pode o homem fazer tudo o que ele quiser com a gente. A gente pode estar na beira do poço, igual essa mulher também que me emociona bastante do fluxo de sangue. Sim. Jesus não abandonou ela. Uhum. A multidão queria impedir até dela se aproximar de Cristo, mas ele Isso. mostrou assim: Cristo não pensa igual ao homem. Uhum. Cristo não molha igual ao homem. Então, as minhas palavras é oração, jejum, vigiar também, que a gente vigiar é muito importante. Exato. E Jesus ser o escudo do coração da gente. Amém. E aí, irmão, críticas e elogios? É difícil. Porque é o que eu costumo falar, como eu falei pra ela, né? O ser humano já veio do pecado. Hum. Não existe ser humano bom. É. A gente só é bom mediante o Espírito Santo. Sim. Existe inveja. Infelizmente, no meio evangélico, é o que ela estava falando e é uma coisa até séria. O circular apoia o circular. Você vê isso aí. Uhum. O meio evangelho, se você não tiver com a sua vida ali, primeiramente no altar, vida em Cristo, seu pensamento forte, porque tem hora que a gente fica meio baqueado. O próprio, Somos seres humanos. cristão, ele derruba o cristão. Aí vem as críticas, vem às vezes pensamentos, a pessoa, é o que ela falou, a pessoa acha que você está se achando porque você tem uma voz bonita. A pessoa não tem culpa que Deus te deu um dom e você está usando ali para melhoria para as pessoas, né? E a questão do elogio é o que eu sempre falei um dia para ela, eu falei assim, se é da vontade de Deus para alcançar o ápice, você tem que nunca deixe a sua essência e nunca esqueça de onde você veio. Sim. Porque isso é muito importante. Porque muitos cantores caíram. Soberba. Falta de humildade. Entendeu? Alcança ali e esquece de onde veio. Esquece que tudo hoje em dia, na nossa vida, a gente tem que agradecer tudo. Até o nosso respirar, nós somos dependentes de Cristo. E as pessoas esquecem isso. Acha muito eu. Então, assim, a gente temos que ter o pensamento firme, pé firme e pensamento em Cristo. Sim. Só isso. Amém. Eu percebi quando eu fiz a pergunta da questão do o que o músico de Cristo deve saber com relação à Bíblia. Eu percebi que a irmã abriu aí uma passagem, foi isso? Que a irmã quiser explanar também, porque daí acabou que o irmão respondeu e eu já fui para outro direcionamento. Caso a pastora queira trazer aí a ministração. Sim, nos Salmos de número 146, vai falar da fraqueza do homem e a fidelidade de Deus, né? Então, você pode ver que o salmista, ele escreveu os salmos quando ele estava em grandes conflitos e aflições, né? Mas todos os salmos, pode prestar atenção, ó, 146, 147, 148, todos ele começa, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Sim. Por quê? O louvor, quando ele fala, louvai ao Senhor, porque a minha alma louva ao Senhor. Então, é aquilo que eu te falei, o louvor, ele tem que vir de dentro da alma. Não é só uma voz. Uau. E louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O salmista, em todos os momentos, ele coloca o louvor exaltando a Cristo. E como se ele também declara que o louvor é uma ferramenta poderosa para encorajá-lo, para tirar as aflições dele, para tirar o medo. Sim. É como se o louvor vem com uma arma tão poderosa, porque Davi, ele passou todos os salmos de Davi, ele estava em grandes conflitos. Verdade. Ou era em perseguição para a morte, por querendo matar ele, ou era em perseguição do pecado em si, quando ele cometeu os pecados dele. Então, esse homem era cheio de conflitos. Mas ele sempre falava, eu vou louvar o Senhor. Eu vou louvar o Senhor, porque o louvor, ele preenchia a alma desse homem, ele encorajava ele a enfrentar as situações que ele enfrentava. E ele vai declarando no verso 2, eu cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, o louvor, ele não vem só de voz.
O salmista aqui, ele traz uma grande lição, que aquele que confia em Deus, aquele que confia nos poderes que o Senhor Jesus Cristo carrega, ele tem que louvar o Senhor. Que as pessoas também confundem, que acham que louvar é só quem tem voz bonita, e não é. Às vezes a pessoa está numa guerra, num conflito, mas ela está adorando, ela está confiando em Cristo. Senhor, Sim. eu estou na prova, mas eu confio em Ti, né? Que tem, você falou de letras, tem letras que as pessoas falam, o louvor tem que ser cristocêntrico. Sim, com certeza. Mas o salmista, ele também fez muitos louvores falando sobre batalhas, que Deus está na frente dos conflitos dele, mas sempre exaltando ao Senhor. Sempre exaltando ao Senhor. Aí que tá. O cristocêntrico, eu talvez entenda nesse sentido. Quando você põe ali os seus conflitos, mas no final das contas você tá direcionando ao quê? Poxa, Jesus é o centro, né? Você tá exaltando a ele. Mesmo falando dos seus conflitos, das suas dificuldades e tal. Eu tô na decepção, eu tô chorando, mas Cristo vai me fazer alcançar minha vitória. Eu tô na tempestade, mas Ele vai acalmar essa tempestade. Então Ele sempre tá na frente. Porque aqui o Senhor, Ele falou assim, no mundo tereis aflições. Então, Ele não tirou isso, como as pessoas às vezes falam assim. E já tive vários debates também em questão de música, viu? E pessoas falando, a forma que vocês cantam não é muito correto. Porque vocês colocam muito o homem. Eu falei assim, não é um homem. É a realidade do homem na terra. Porque Cristo viveu aflições e nós também vamos viver sempre, enquanto estiver nessa terra. Mas sempre estamos colocando que à nossa frente está um grande ser que é Cristo, que tem todo o poder de mudar qualquer história. Então, aonde exalta o nome de Deus, ali está Ele. Então, não existe a música certa. Existe o que o Senhor falou. A letra. Está baseado na letra, na palavra. Eu acredito muito nessa questão. Verdade. Porque o próprio Bartimeu, ele ficou lá. Se a gente fosse colocar uma música, fazer uma música sobre ele, né? Ele ficou lá clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava buscando a Deus por causa de uma situação, de uma deficiência que ele tinha. A mulher do fluxo de sangue também. E no final das contas, a resposta tanto para um quanto para outro, qual que foi? Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. E quando a irmã falou da adoração, que o louvor, às vezes a gente associa tanto o louvor com quem canta e tem voz bonita, como com música também, que o louvor não é só música. Como a palavra propriamente diz, significa elogio. Então, elogiar a Deus estar na prova, mas está ali, ó. Eu sei que Deus tem propósito para isso. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está cuidando de mim. Ele é maravilhoso, Deus é lindo. Ou seja, você está louvando, você está elogiando. E Paulo e Silas viveram isso. E é interessante que esse dia eu estava ouvindo sobre essa passagem e meditando, porque ele fala, talvez foi até no seu canal, não sei se foi a irmã que estava falando a respeito. E aí eu fiquei meditando que é interessante que eles não estavam preocupados com o que eles estavam vivendo. Eles estavam presos, poderiam morrer no outro dia. Mas beleza, se Deus me colocou aqui, se Deus permitiu, se eu tô aqui é porque Deus permitiu. Se Ele quiser me tirar daqui, igual Ele tirou Pedro, Ele vai tirar. Mas se Ele quer que eu esteja aqui, então, glória a Deus por isso. Então, aí eles começaram a cantar, né? Literalmente, eles cantaram e louvaram com música mesmo. Sim. E aconteceu um terremoto. Eu lembrei, foi ontem na igreja, a irmã estava ministrando. Na hora do louvor, ela ministrou isso. É onde eu congrego. Então, aí eu fiquei pensando no Paulo e Silas cantando ali, louvando, e Deus causou um terremoto. E através daquele terremoto, a vida do carcereiro foi salva e de toda a família dele. Isso é lindo. Sim. É muito importante o louvor e eu costumo dizer, a gente recebe muitas perguntas, sabia? Em que sentido? Todo lugar que a gente vai, seja numa casa, seja num café, quando a gente vai tomar café com alguém, as pessoas sempre têm curiosidade de perguntar coisas assim, porque ontem mesmo, né, a gente tava ouvindo o meu cunhado, ele falou assim, por quê? Eu posso te fazer uma pergunta? Aí a gente falou, pode.
Se Deus ele tem o poder de todas as coisas, por que que ele deixa tantas crianças passar fome? Por que que tantas pessoas boas morrem? Então, assim, quando você serve a Cristo, você tem que estar alicerçado na palavra. Porque vai haver muitos confrontos, muitas perguntas. E se você não tiver alicerçado, é como se as pessoas acham que você não sabe nem o Deus que você serve. Porque o próprio Cristo é a palavra. Então ali a gente começa, e não só essas, entre outras e outras, aí a gente sempre vai baseado na Bíblia. Sim. Aí assim para ele, mas Jesus falou na Bíblia o quê? Que o sangue inocente ele é derramado. Mas entrará um justo juiz que julgará a causa do justo e daquele que é o culpado. Então o justo, mesmo morrendo, mesmo sendo inocente, ele vai estar melhor do que alguém aqui na terra. Por quê? Ele não vai ter dor, não vai ter aflição. Nos livros de Provérbios e Eclesiastes, ele nos dá uma lição de moral sobre a vida muito grandiosa. Quando o Salomão vai declarar assim que é melhor ir à casa de um luto do que numa festa, porque na festa as pessoas não param para ver a realidade da vida. Elas estão preocupadas ali com o eu delas, naquele momento. Mas no luto as pessoas param para refletir sobre a dor, sobre as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas olham mais uma para a outra. Então, quando ele fala de se alegrar mais nessa questão, é porque as pessoas não costumam olhar o real motivo da vida, que tudo na vida é passageiro, que o que Deus está preocupado é com a nossa alma, nosso espírito. Esses dias eu tinha feito um vídeo de meditação sobre o que o ser humano tem feito com a alma dela, o que ele tem alimentado. Porque todo dia as pessoas só falam de cansaço, de sofrimento, de aflição. Todos nós passamos. Mas e a alma? Tá alimentando ela de quê? E aí fala-se muito da questão do físico, da academia e tal, dos Exatamente. cuidados do exercício físico, que sim, devemos. Devemos fazer. Está conectado, mas e a alma? Exatamente. E a gente recebe muitas perguntas. Você falou sobre cantar, sobre a maneira correta de ministrar. A gente também, eu já sentei em igrejas que, como a gente falou tá falando muito sobre o louvor, que tem que parar com isso. Que as pessoas às vezes falam assim, ai, tem louvores de igreja pentecostal, tem louvores de igreja mais só de adoração. Eu falo, gente, isso não tem que parar. Porque no céu não vai ter categoria separada. Por que vocês fazem isso aqui na Terra? E até a categoria, desculpa fazer um corte aqui, a categoria não tá certa, né? Porque como assim? Um pentecostal e o outro de adoração. Então o pentecostal não é de adoração? Exatamente. Porque a pessoa erra até nisso, né? Não falar isso, porque todos são de adoração. Um dia eu fui cantar, eu canto rap, Legal. e aí eu fui cantar há muito tempo atrás, em um lugar, e aí nós cantamos o rap, aí veio a banda, tocou aquele meio rock assim, e pulamos e tal, e teve coreografia. Depois ia ter um hino mais tranquilinho, mais de boa, né? Que esses caras do rap são muito agitados, então... Aí o irmão que tava dirigindo o culto falou assim, nós pulamos, nós cantamos rap, rock, agora nós vamos adorar. Aí eu pensei, gente, então tudo que eu fiz aqui foi em vão, não foi pra nada, porque assim, se eu não vim cantar o rap pra adorar, então foi em vão, né? Mas eu entendi, claro, é um modo de dizer, eu entendi o que ele quis dizer. Mas está errada a colocação, porque não existe o louvor pentecostal, o louvor do rap, o louvor do forró e o de adoração. Não, Ana Paula Valadão é adoração. Então, Tássia Nicolai, a Tássia canta o mais de esse formato que eles falam, é mais pessoa, o Saltério, o Maurício, então não teve adoração ali, foi só oba-oba. Mas infelizmente você pode falar assim, tem muitos que colocam a colocação sem a maldade. Sem a maldade, mas isso, o rapaz lá deve ter falado sem maldade. eu estou falando por mim, que eu já sofri esse pouco desse preconceito em algumas igrejas, por ter uma forma mais assim, mais de autoridade para cantar, das pessoas falar assim, mas ela não faz o tipo dessa igreja. Mais avivada, né? Mas gente, não é o nome de Jesus Cristo que está sendo levado? E eu já vi isso até com relação a pastor, já que a irmã falou que é polêmica e fala também, eu já vi até isso, a igreja onde eu congrego estava passando por uma
um processo de sucessão pastoral batista, igreja batista. Então é diferente da Assembleia. A Assembleia, quem escolhe o pastor é a sede. Tô dando a Assembleia porque é o das pentecostais, é a mais conhecida, vamos dizer assim, né? Sim. Não sei se onde vocês congregam é assim também, a sede que escolhe o pastor. Na Batista não, é a própria igreja, tem uma certa autonomia nesse sentido. E foi um pastor lá pregar e estava fazendo parte da sucessão. E ele pregou um pouco mais avivado, vamos dizer esse termo, né? Mais avivado, porque também não significa que se a pessoa está, se ela prega mais quietinha, não significa que ela não seja avivada, que ela não esteja cheia do Espírito Santo. Exatamente. Mas esse pastor, ele é um pouco mais enérgico nas palavras. E aí chegou a mim que não, esse pastor não, porque ele tem um ar meio pentecostal assim. Eu falei, ó, vocês estão de brincadeira comigo? Não é possível. Quer dizer, se Deus estivesse escolhendo ele, aquele pastor, quer dizer, a igreja não ia aceitar por causa da forma dele de pregar. Né? E o contrário pode acontecer também. De repente, numa igreja pentecostal, né, aí chega uma pessoa mais quietinha, que pregue mais na manha, aí pode falar, não, esse daí não está apto para pregar porque ele não é mais enérgico, né? E a Bíblia fala da multiforme graça de Deus e fala que ele dá vários dons diversos. E quando a irmã falou de falar da razão, quando as pessoas fazem pergunta, eu lembrei de Pedro, porque Pedro fala isso. O apóstolo Pedro falou assim, olha, vocês têm que procurar saber responder quem perguntar sobre a razão da vossa fé. Exatamente. Olha só, razão da vossa fé. Mas na hora que eu tava falando sobre o pentecostal que prega um pouquinho mais na manha e o tradicional que prega um pouquinho mais enérgico, eu vi que a irmã ia falar alguma coisa, nesse sentido. É que ele sofre bastante essa questão. Tá. Ele é o mais metralhado. Ele é mais manso para ministração, ele é mais calmo. E ele já chegou a ouvir, por isso que eu te falo, tem que ter estrutura para você ter um ministério. Sim. Ele já chegou a ouvir de pessoas falar que ele não pregava, porque ele é calmo pregando. Eu falei, mas se tá dentro da mensagem, por que não tá ministrando? Olha. Por que não tá gritando? Por que não tá pulando? No meu caso foi o contrário, lá na igreja, né? Eu, o seu Não. essa outra parte. É porque nós dois somos bem diferentes. Tipo, Aham. ele é usado de uma forma mais calma, Uhum. ensinando. Eu já sou mais enérgica, assim, mais Enérgica. enérgica, sabe? Mais... Entendi. Eu sou mais aquela que faz expressões ministrando, já Uhum. aumenta um pouquinho o tom da voz. Mas eu já sofri preconceito também de igrejas que são mais Claro. assim, calminhas, e já ouvi isso aí que também você falou. Não, ela não é muito, ela é muito explosiva assim para ministração. Você vê, eu já penso um contrário, um tempo atrás, eu cheguei numa irmã lá também, que congrega onde eu congrego. Falei, irmã, a irmã já foi da Assembleia, né? Ela falou, por quê? Eu falei, não, o seu jeito de falar, irmã, quando a irmã tá dirigindo, eu acho muito legal. Quer dizer, eu não acho ruim, pelo contrário, eu acho legal. Nossa, dá pra perceber. Ela falou, não, já foi sim. Então, quer dizer, foi uma igreja, ela tá numa igreja tradicional agora, né? Mas ela fala do jeito que, igual os nossos irmãos pentecostais, e glória a Deus por isso. E essa é a questão. Irmãos, nós somos família. Né? Aí vai ficar vendo essa divisão. Não, você não pode pregar lá porque você prega manso. E aí o saltério pode, porque o saltério dá uns pulinhos. E pelo contrário, né? Eu não vou poder pregar numa igreja tradicional se eu falar com mais ênfase. E, irmãos, olha, aí nós ficaríamos a tarde inteirinha, tá certo que quem vai assistir à noite, mas nós Amém. ficaríamos a tarde inteirinha falando, mas o nosso tempo está chegando Amém. já está, o tempo de estúdio já está encerrando. Mas eu achei muito importante o fato de... A irmã citou algo no começo lá, assim, tem gente que tem preconceito, que acha que o levita, vamos usar esse termo, levita, que é o músico, nem todos levitas na Bíblia eram músicos, mas Sim. vamos usar, né, esse termo, porque o rei Davi, ele trouxe os levitas para cuidar da parte musical no templo, no tabernáculo, mas enfim, parece que o levita não tem vida com Deus, não vive a palavra. O que acontece é que sim, alguns nós podemos observar isso, que são aqueles que cantam e descem do púlpito e pronto.
vai procurar o rapaz ou a moça, eles estão lá fora ou na cantina. Sim. Então, por isso que às vezes dá essa intenção. É igual os meninos do rap, eu falo da minha classe, né? Os caras do rap, a gente percebe preconceito, e eu falei aqui com o Mano Heleno, falei com o Maurício, com o Daniel Apenas Servo, inclusive, tem o Mano Heleno tem o Rimas e Missões. Assistem lá, galera. Depois daqui, coloca lá, Rimas e Missões. E aí, eu falei pra eles o quê? Pelo menos dentro do rap, a gente via muito isso. Muito show. Tinha muita. Eu não sei hoje como tá? Mas quando eu estava no meio deles, agora eu tô com uma galera que é top, que é esse pessoal que eu falei aí, que eu percebo que eles estão pelo reino. Mas eu presenciei muito show. A pessoa cantava, descia, ia para um outro culto. Quer dizer, para um outro show. Entendeu? E isso eu vejo que não deve acontecer, porque a gente não vai lá para fazer o show, como lá no secular, e sim para adorar. E aí, às vezes, as pessoas olham assim, esse levita. Então, levitas, precisamos ter conteúdo bíblico, como nós pudemos perceber aqui no nosso querido irmão Juliano e na Tássia Nicolai. Amém. Tá bom? Nós vamos para o nosso Responde na Lata. Não sei se vocês conhecem esse quadro, viram lá no do Maurício. O Maurício escapou, na verdade. Foi o único que escapou do Responde na Lata, mas ele vai voltar e ele não vai escapar. Responde na Lata é o quê? Eu vou fazer uma pergunta aqui rápida e vocês têm que responder na lata. Tem que ser rápido também. Se não responder rápido, não vai receber mais água na próxima vez que voltar. Então tem que garantir a água no próximo episódio, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Aí eu vou direcionar a pergunta, tá? Louvor ou adoração? Os dois se encaixam. Cantar ou ministrar? Ministrar. Voz ou presença? Os dois também é importante. Agora eu já até sei a resposta. Técnica ou unção? Ah, não, tem que ter os dois. Então, os dois. Essas perguntas aqui são todos dois, né? Agora, essa daqui vai ser difícil pra vocês. Música bonita ou música que transforma? Música que transforma. Tô ironizando, sei que não ia ser difícil, tá? Sim. O maior erro de quem canta na igreja, irmã? O maior erro é quem entrega o louvor de qualquer forma. Ok. Complete aqui, irmão Juliano. Adoração é? Adoração é o que você está fazendo para Cristo. E a Tássia? Fala aí um louvor que te marcou, que te marca até hoje. É um louvor da Daniela e Cristina que fala sobre a porta. João 14,6 vai falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse louvor dela é baseado completamente na Bíblia. Daniela? Daniela e Cristina. Daniela e Cristina. E o nome do louvor é A Porta. É a porta. Então, para quem não conhece a Bíblia, João 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então, eu gosto desse louvor porque ele é baseado dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. Como deve ser, né? Exatamente. Amém. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Essa tem que ser rápido, eu quero ver se você consegue ir rápido. Quando você entendeu o seu chamado? Quando eu tive um encontro com Deus, ele mudou minha vida. Olha, tá de parabéns. Eu não ia ser tão rápido para falar sobre um chamado. Ser pastora é? Ser pastora é maravilhoso. É amar, é ser mãe, é abraçar, é renunciar a tudo. Amém. E para o irmão aqui, o irmão Juliano, já quis desistir? Não, porque no momento mais difícil da minha vida não desisti, que foi a morte da minha mãe. Amém. Olha só. Amém que meus sentimentos, claro, e amém que o irmão está firme até agora. Deus continue abençoando. Eu quero que vocês digam aí as suas redes sociais, tanto o YouTube quanto, bom, as redes no geral, a sua, a do Juliano. Pode começar, irmã. Bom, eu trabalho bastante com o meu Instagram. Quem quiser seguir, né? Todos os lugares que eu vou, todos os eventos, igreja, congresso, é @Tássia Nicolai.
Esse é meu Instagram. E lá, quando você entra, automaticamente você já vai ter a parte do YouTube que você pode acessar também. Mas eu trabalho bastante com o meu Instagram. @TássiaNicolai. Legal. Eu tô com um canal, né? Como o irmão já sabe, é um canal de Uhum. louvor que chama Adoração Real. Quem puder se inscrever lá, Exatamente. seja bem-vindo. Amém. Amém. Então, galera, já se inscreva no canal Tássia Nicolai, já siga lá no Instagram, tem ministração, tem os stories que ela posta lá, do que acontece na igreja também, e o canal Louvor Real, louvor para o rei, adoração real, Adoração Real. adoração real, adoração para o nosso rei. E quero agradecer de coração vocês. Essa conversa foi muito edificante, pelo menos para mim. Suponho que para quem assistir também. Se foi edificante para você que está assistindo, já deixa o seu like, porque isso fortalece o canal. Se inscreva no canal dos nossos irmãos também. Não esquece de visitar o Rimas e Missões, o nosso Mano Heleno. E compartilha com outras pessoas. Se você entende que isso que você ouviu vai edificar outras pessoas também, compartilha. E se você chegou aqui através da Tássia e do Juliano, se inscreva no canal aqui também, tá bom? Amém. E agradecer ao Vitor. Vitor, um grande abraço. Que Deus continue te abençoando. E é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo, tá? De coração. Foi enriquecedor. Quando o Vitor mostrou ali que faltava só 10 minutos, eu falei, uau, mas já. Porque foi, assim, muito prazeroso esse bate-papo. Posso Tá deixar bom? meus agradecimentos? Fica à vontade. Pode Quero sim. agradecer ao Senhor Júnior por estar aqui, né, nessa comunhão, né, que nós estamos falando de Cristo, né, meu esposo, que nós está sempre me acompanhando também, como que é o nome dele? O Vitor. Vitor também, ao Maurício também, um abraço, Sim. que a gente é muito grato, né, para aqueles amigos que sempre quer que a gente vai adiante também, igual eles estão indo, e agradecer ao Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito na nossa vida, pelo cuidado. Por mais que a situação esteja bastante, às vezes, lutando contra, como você falou, Ele é o que nos fortalece todo dia. Amém. Amém? Amém. Amém. Querendo deixar suas considerações, ele já falou amém. Então, agradecer primeiramente a Deus, agradecer pelo irmão Maurício, que é um irmão humilde, muito importante. Muito bacana. Um carinho muito especial por ele, ter apresentado o irmão aqui. E agradecer a Deus por a gente estar aqui, né? E é só isso. Muito obrigado. Amém. E, assim, parabéns. Amém. Parabéns para vocês. Toda a glória a Deus, mas parabéns para vocês Amém. que têm desempenhado esse trabalho, ministrando a palavra, ministrando o louvor. E eu declaro na vida de vocês Amém. prosperidade em todas as áreas, prosperidade no ministério, que Deus abra as portas ministerialmente, tá, em todas as áreas da vida de vocês. Eu declaro que Deus já está e continuará trabalhando. Eu recebo, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. E olhando aqui para a câmera do meio, como nós começamos, também terminamos. Ah, não vamos terminar. Vamos terminar com louvor? Vamos? Canta aí um refrão e aí o Vitor vai encerrar lá. Tá bom? Amém. Pode cantar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então, louve como começamos, terminamos. Graça e paz a todos. Amém. Amém.